Glória a Deus. Eu estou aqui com o livro de Josué, gostaria que vocês abrissem Josué capítulo 1. E eu estava, quando eu conversei com o pastor a respeito da gente estar aqui hoje à noite, já era para ter acontecido algumas semanas lá atrás, a gente não pôde, porque a gente estava com compromisso em outras igrejas, com teatro, e estava levando palavras para casais, enfim. Mas Deus sempre colocou no meu coração essa palavra do livro de Josué capítulo 1. E aí eu pensei, mas Senhor, será? O Senhor está me colocando algo que de repente vai ser um pouco forte, vai ser confrontador, mas a palavra de Deus ela é assim. Depois o Espírito Santo ao longo da semana foi me acalmando, me aquietando. Aquieta teu coração. E hoje pela manhã, quando eu fui estudar novamente, eu estava bem mais, digamos que tranquilo em relação a isso. Queridos, eu quero falar a respeito não só de chamado, mas eu quero falar de uma responsabilidade. Uma responsabilidade que nós temos enquanto cristãos de sermos sal e luz no mundo. Por várias vezes na minha vida, a vida da minha esposa, nós, em algum momento, em alguma situação, a gente teve que se colocar nessa posição de sal e luz. Mas por muitas vezes, inúmeras vezes, nós simplesmente estávamos em determinada situação, e por sermos sal e por sermos luz, nós fomos chamados, convocados a estar como representantes da igreja do Senhor naquele local. Um exemplo: você está em algum lugar e de repente surge uma confusão, alguma coisa, né? E aí você, ora aqui por nós, para acalmar os ambientes, né? Determinada vez, em inúmeras situações, e eu poderia citar várias, mas, estamos aqui em família e tal, e temos aqui o Lúcia Vive e tal, orem por nós, abençoe nossas vidas, abençoe nossa casa, abençoe nossas famílias e tal, simplesmente pelo fato de estarmos nessa brecha, estamos nessa condução, de sermos sal e de sermos luz. Falar sobre ser sal e luz, eu quero falar de Josué, e Josué, no capítulo 1, quando ele é chamado à substituição de um ministério grande, o ministério de Moisés. Moisés já havia sido recolhido pelo Senhor, e agora então nesse capítulo 1 a gente vai ver o quê? A gente vai ver ele sendo chamado, convocado para dar continuidade a um projeto. Esse projeto do deserto, essa condução de uma nação que saiu da escravidão e indo agora para uma terra prometida, que segundo a promessa, essa terra emanava leite e mel, uma terra vistosa aos olhos. E agora então, Josué, ele sendo chamado no capítulo 1, ele diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, ele é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Depois nós vamos continuar o texto. A gente vai ler os subsequentes aí. Josué, servo de Moisés. Josué, servo de Moisés. Queridos, eu quero fazer uma reflexão rápida com você. Algumas pessoas aqui têm 20, 30, 40, 50 anos de fé. 50 anos? Não errei, né? Pastor? De fé, de caminhada com Deus. Eu estava fazendo meu cálculo aqui, mais de 30 anos. De uma decisão, de uma tomada de posição. E tudo que a gente faz para Deus, tudo que a gente se envolve é muito pouco. Eu sempre tenho essa sensação, não sei você, de que tudo que a gente está fazendo é pouco e não é o suficiente.
Além de a gente estar aqui hoje somando, ajudando, contribuindo com essa obra local, a obra da igreja da PIB Guaíba, a gente tem um ministério itinerante. A gente, final de semana, estava num lugar, no outro vai estar, agora nesse outro a gente vai estar não sei aonde, a gente está sempre em algum lugar. Mas, queridos, eu sempre volto para casa com a sensação de dever cumprido, claro, mas sempre com aquela coisa assim de que eu poderia ter feito mais. Eu lembro do filme A Lista de Schindler. Quem viu esse filme? É um filme que tem 4 horas e alguma coisa. E Oskar Schindler foi o alemão que salvou não sei quantos mil judeus. Eu perdi o número. E ele simplesmente fez uma lista, e essa lista era uma lista fictícia, uma lista fake, de funcionários que ele precisaria, judeus, para trabalhar em um outro município, longe dali, onde já os alemães já não tinham tanto poder e já estavam praticamente saindo com suas tropas. Ou seja, ele queria tirar esses judeus do ambiente de holocausto, do ambiente de sacrifício, de morte, e levar para um lugar seguro. E ele foi colocando todo mundo dentro de um trem, e só podia entrar quem estava na lista. Ele foi tocando, e aí eles foram lembrando de nome, ele e um secretário, foram dando nomes e nomes e nomes, e quando o trem partiu, essa cena é linda, ela fica na minha mente, e sempre eu lembro dela. Ele cai de joelho no meio dos trilhos e começa a chorar, e ele diz o seguinte: eu poderia ter colocado mais alguns nomes, eu poderia ter salvado mais alguém, eu poderia ter feito mais por mais pessoas. E esse é o sentimento que eu tenho enquanto cristão. Não quero confrontar você, não quero colocar você na parede nessa noite, você que está em casa, você que está nos ouvindo, mas, querido, se nós não temos esse sentimento, ou se nós estamos perdendo esse sentimento, alguma coisa está acontecendo com o nosso cristianismo. Alguma coisa está acontecendo com o nosso cristianismo, porque nós estamos ficando conformados com a ideia de vir a um culto, assistir, compartilhar dos louvores, né? E estamos ficando conformados com esse ambiente. Tem gente em igrejas churches que a gente costuma ir, eu e a Vivi, que eu tenho notado e tenho refletido, aquele ambiente escuro, aquelas luzes e tal, é muito legal. Queridos, mas Jesus, ele parece que está secundário na história. Tem pessoas que estão adorando a adoração. Eles gostam das músicas, gostam do ambiente, gostam do local, eles gostam do clima, e eles se sentem bem naquele ambiente. Mas é um cristianismo muito superficial, muitas vezes, que na hora do confronto, na hora da diversidade, na hora que o problema vem realmente, muitas dessas pessoas acabam dispersando e acabam indo para outros lugares. E é isso, nós temos hoje aqui um ambiente, na própria cidade de Guaíba, onde nós vemos crentes que são migradores, que vão 5 meses em um lugar, 6 meses no outro, 2 anos ali, e vão rodeando de um lugar para o outro, e não conseguem se estabilizar. Então, quando eu olho para você, eu olho para o pessoal da velha guarda, e o pessoal jovem também, que está aqui na PIB Guaíba hoje, permanece na PIB Guaíba hoje, e quer permanecer na PIB Guaíba hoje, eu louvo a Deus, eu aplaudo a você, porque você está dando algo para a sua casa, para a sua família, que se chama consolidação. Consolidar. E uma identidade. Como o Vinícius falou agora aqui, a revista que fala sobre isso, uma identidade. Nossos filhos precisam crescer com identidade, eles precisam saber quem eles são, quais são as bases, quais são as raízes, em meio a uma sociedade que impõe um outro preceito. Está impondo. É isso aí, queridos, está na nossa cara. E a gente precisa fazer alguma coisa. Glória a Deus por tua vida, ministro. Glória a Deus por essa inspiração, porque algo precisa ser feito. E eu vou te falar algo, quando falo do tema, esse tema ele é muito atual, o tema dessa revista, porque quando a gente vai ver outras revistas de trabalho, são revistas de 10, 15, 20 anos atrás, revistas que às vezes demoram a ser atualizadas e parece que ficaram descontextualizadas. Glória a Deus pelo adolescente da PIB Guaíba, que hoje está recebendo uma ministração de acordo com o momento em que vivemos. Amém? Queridos, Josué, servidor de Moisés. E quando eu li esse texto, eu já vou dar um pulo lá para o final. 24. Josué capítulo 24.
Josué capítulo 24, no versículo 29. Diz assim: a morte de Josué, tá? É a despedida dele. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Queridos, quando a gente começou falando aqui, Josué, servo de Moisés. Acabamos no 24, Josué, servo do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Uma caminhada, uma vida inteira construída para que ele pudesse receber uma chamada sobre sua vida, para ele que pudesse receber um título, digamos assim, de servo do Senhor. Ou seja, você é servidor de Moisés, Josué, você tem muito que aprender ainda. Lúcio, tu és servidor da PIB Guaíba, do pastor Gastão, você tem muito que aprender ainda. E existe uma caminhada para você, existe uma caminhada para cada um de nós aqui. Existem experiências que só você vai viver em relação às coisas do céu, para que lá no final, e tomara Deus que isso não seja no leito da tua morte, alguém coloque a mão sobre sua cabeça ou sobre suas mãos cruzadas, infelizmente, que não seja assim sobre sua vida, e diga: fulano, fulana, servo do Senhor. Queridos, eu quero ser chamado servo do Senhor em vida. Eu quero ser chamado servo do Senhor, não ser chamado, porque não importa para mim o que você acha de mim. Não importa para mim como você me chama. O que importa é como eu sou conhecido nos céus. O que importa é como os céus me reconhecem. E essa é a caminhada nossa, a caminhada de nós trabalharmos aqui para que realmente lá no céu haja festa em relação a pessoas que estão entregando suas vidas a Deus, a Cristo, através de nós como canal de bênção, a pessoas que são transformadas, mudadas através de uma palavra, através de um aconselhamento, através de uma mão dada, através de um simples princípio de estar. Querido, ser cristão é estar. Eu tenho aprendido isso nesses dias. Eu não vou falar aqui, a gente não precisa estar tocando trombeta, mas a gente vai em lugar e simplesmente senta e está. Estar. Que bom que vocês estão aqui. E essas pessoas estão sedentas de Deus, sedentas, cheias de mundo, mas sedentas de Deus. As informações, elas estão explodindo na mente das pessoas a todo momento, a toda hora, mas a gente percebe claramente um distanciamento e um vazio e uma sede de Deus. Queridos, tem pessoas que estão em casa, eu sei, que estão enfermas, que estão acamadas, tem pessoas que não puderam estar conosco hoje aqui, tem pessoas que talvez estão muito longe daqui, ou estão acessando a internet por um acaso, estão vendo essa live, e essas pessoas, elas precisam o quê? Elas precisam num momento, um momento de aflição, um momento de angústia, um momento de solidão, elas precisam de pessoas que estejam com ela. Eu quero dizer para você que está em casa, que a PIB Guaíba está com você nesse momento. Vamos orar por você. Estamos em Cristo Jesus juntos. No versículo 2 diz o seguinte: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. 3, todo lugar que pisar, a planta de vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Isso aqui é ainda promessa que ele está repetindo para Josué, que ele já tinha dito a Moisés. Deus falando. Segue. No 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Queridos, quando a gente toma uma postura de ser servo, uma postura de servir, mesmo sem um título sobre nossas vidas, mesmo sem um reconhecimento, você é servo do Senhor, você é serva do Senhor, mesmo, queridos, a gente faz tudo é por amor, tudo é por amor e dedicação. Aqui eu percebo que Josué é a pessoa apta para isso, disposta para isso, mas está fazendo também porque ama o seu povo. Posso ter certeza disso no que coloco. Assim eu serei
contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quando você se coloca nessa situação, eu vou ser sal, eu vou ser luz, eu quero ser alguém que realmente seja alguém inspirador na face da terra. Eu não estou falando apenas de ser alguém que vai levar o evangelho às nações, ao mundo, não. Um grande pregador, um ministro, uma ministra de louvor. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de nós, no nosso ambiente de casa, família, nós conseguirmos, querido, ser essa luz e esse sal. Eu lembro sempre do meu pai. Quem aqui teve a honra de ter o seu pai biológico como seu pai espiritual? Eu sou um. Aquele que me colocou no mundo foi meu pai espiritual. É o que abria a Bíblia e que me ensinava sobre as Escrituras. É o que me dava a mão à noite e orava comigo. E tinha óleo ungido, pastor. E colocava na minha cabeça e na cabeça dos meus irmãos. E orava por cada um deles. E quando eu tinha alguma dúvida relacionada às coisas de Deus, ele sentava e explicava para mim. E me falava das coisas referentes aos céus. Meu pai espiritual, aquele que me ensinou, aquele que me deu suporte, que me deu um caminho. As flechas, né? Lembrei de outro texto, as flechas na aljava do valente, né? Bendito, feliz é aquele que tem a sua aljava cheia. Feliz é aquele que tem vários irmãos. Feliz é aquele que tem a casa cheia, uma grande descendência. Aí esse pai é esse que pega a flecha e lança. A responsabilidade grande dele é de acertar o alvo. Esse é lançar numa direção. Claro que pode ter, e você que em casa aí de repente está pensando, tá, mas meu filho não serve ao Senhor. Tem algumas intempéries, algumas coisas que podem fazer com que essas flechas desviem do alvo. Os ventos da vida, né? As mudanças climáticas da vida, e fazem com que de repente haja algum erro de percurso aí. Mas flecha é sempre flecha, a gente pode voltar lá, pegar ela de novo, colocar na aljava e lançar mais algumas vezes. Queridos, não te deixarei nem te desampararei. Eu não me sinto desamparado numa caminhada. Você não precisa e não pode se sentir desamparado e abandonado nesta caminhada. Tem alguém que está contigo. Ele está contigo. Ele disse que estaria convosco todos os dias. O Senhor Jesus falou isso. Eu estarei convosco todos os dias. E eu acrescento, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, ao dormir, enfim, todo momento, Ele estará conosco todos os dias. Todos os dias. E a palavra dele no final diz, até a consumação dos séculos. Então, enquanto nós estamos aqui, há uma mão sobre nossas vidas, nos guardando, nos protegendo e nos livrando do mal. E se alguma coisa acontece de mal em nossas vidas, eu só posso entender que é uma permissão para que eu possa ser aprimorado, para que eu possa ser aperfeiçoado, eu e você. Queridos, parou para pensar que a adversidade, ela precisa existir? Ela precisa existir porque é na adversidade que nós aprendemos. Se não houvesse adversidade, se não houvesse o conflito, se não houvesse a doença, se não houvesse as percas, nós não seríamos seres humanos melhores. Eu sei que tem pessoas que perderam muitas pessoas queridas aqui na PIB Guaíba durante o período de pandemia. Eu, um ano anterior, perdi meu pai. E queridos, eu sinto dar essa notícia para você, o ciclo ele continua, você vai perder alguém que você ama. Você vai perder. E qual é o suporte que você tem? O suporte que você tem, ele não é psicológico, não é psiquiátrico, ele pode até ser, e é bom que os profissionais venham intervir se as coisas ficarem fora do controle, mas o suporte que você tem hoje, é isso que você vem buscar aqui na casa de Deus. O suporte que você tem é ouvir uma palavra dizendo, eu não te deixarei, eu estou contigo, eu ando contigo. Eu estou contigo. E quando eu ouço essa afirmação, ele diz assim, ele está comigo. Então eu tenho uma paz no meu interior, sabendo que todo o caminho que vou seguir, eu não serei desamparado.
6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob juramento prometi aos teus pais. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Estou dando um ânimo para você aqui nessa noite. Queridos, precisamos ser fortes e corajosos. Coragem. Coragem. O pastor falou aqui do louvor e adoração. Realmente, queridos, eu sinto muita falta. E eu percebo que algumas coisas ainda estão sobre nós, mas que nós já estamos nos despindo disso. De alguns resquícios de um tempo passado, de um tempo de acomodação. Então agora, quando eu venho aqui a esse lugar, eu preciso, queridos, literalmente deixar o meu rim aqui. O que é isso, Lúcio, que está falando? Não estou dizendo que a PIB Guaí precisa se tornar uma igreja pentecostal, neopentecostal, onde nós vamos ficar fazendo giros aqui na frente, até porque isso aí está fora dos nossos preceitos, estatutos e aí por diante. Mas tudo bem, mas queridos, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre nós nos derramarmos na presença de Deus. Eu estou falando sobre isso. Eu estou falando de um tempo novo. E aí você percebeu isso, que de um tempo para cá, aí eu estou feliz com isso. Eu tenho ouvido pessoas que muitas vezes eu não queria ouvir. Que a gente ouve alguma coisa assim, as coisas estão difíceis, a gente precisa dar umas renovadas e tal. Eu digo, não, queridos, não é isso. Sabe o que está acontecendo? Eu percebo só a bênção. Eu percebo uma igreja que os ministérios estão voltando. Eu percebo uma igreja que está se preparando para um aniversário. Eu percebo uma igreja onde as pessoas permanecem. Eu percebo, temos conflitos, sim, temos dificuldades, sim, todo lugar tem. E se você sair daqui e for para outro lugar, daqui a 2 meses, eu tenho uma notícia para você: você vai se deparar com os mesmos problemas. Mas eu tenho visto isso, uma igreja alegre, uma igreja que está voltando, que está dizendo, nós somos, a igreja vai fazer 90, né, pastor? 90 anos, mas nós não somos velhos, no sentido de nos acomodarmos e esperarmos com que os nossos dias sejam contados e que Deus nos recolha. Não, o que é isso? Estamos ativos no sentido de programando coisas, pensando em coisas e projetando coisas para o futuro. Sabe qual é o meu desejo como seminarista aqui em Guaíba? Uma vez o pastor me perguntou aqui: o que você quer fazer? Por que você está fazendo seminário? Eu disse que eu queria ser batistão. Foi a resposta que me veio na hora. Mas não é isso, querido. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero pegar os bairros mais carentes dessa cidade, eu e minha esposa, e a gente começar um trabalho lá. É isso. É só isso. Eu vou ficar muito feliz nos meus dias finais, dedicando aí até, sabe-se lá que idade, cuidando desses lugares carentes, lugares distantes. Quem sabe a terceira, a quarta igreja batista de Guaíba, pastor? Amém? Esse é o desejo do meu coração. Então, por que, queridos? Porque eu tenho sobre mim uma palavra. Você tem sobre sua vida uma palavra: não te deixarei, não te desampararei. O 6 segue: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdeiro da terra, que sob o juramento prometi aos seus pais. Seguindo 7: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, e dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Aí tem o seguinte aqui: andar segundo os preceitos. É o que eu comecei falando. Nós temos uma linha de conduta, palavra de Deus, Bíblia. Queridos, a gente tem ouvido e visto tanta coisa assim que foge completamente disso aqui. Foge muito. Aí
nós andarmos segundo a lei do Senhor, meditarmos nela, e não cessar de falar dela, a palavra de Deus. O versículo 9 diz o seguinte, o 8, perdão, versículo 8: não cesses de falar deste livro, da lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nela está escrito. Ele reforça isso. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Fazer tudo o que está de acordo. Isso se chama diligência. Ser diligente é você cumprir tal qual aquilo que lhe foi ordenado. Você recebe um encargo, recebe uma responsabilidade, seja diligente. Noé foi diligente. Noé recebeu a planta da arca. Essa é a medida da arca, a arqueadura, o tamanho, o comprimento, o tipo de madeira que você tem que usar, o tipo, como você tem que impermeabilizar ela. Deus deu o projeto. Deus deu o projeto. Interessante isso. E colocou na mão do executor, ou seja, ele foi diligente, ele fez tal qual. Mas ele olhando no projeto, talvez passou pela cabeça dele, mas nesse projeto a arca não tem leme. Quem é que vai conduzir? Eu acho que eu vou colocar um leme aqui. Não, ele não colocou. Ele fez tal qual aquilo que ele recebeu. A palavra de Deus é assim, ele está dizendo que nós precisamos andar nos seus preceitos, somos família de Deus, e que há algumas regras básicas que estão sobre nossas vidas, nós precisamos cumprir, e precisamos andar nesses preceitos. Você precisa andar nesses preceitos, eu preciso andar nesses preceitos. Estar aqui na casa do Senhor, no domingo à noite, eu renovar os meus votos, renovar a minha aliança com Ele. Nós vamos participar disso agora, da ceia do Senhor, o corpo e o sangue. E isso, quando eu vou fazer isso, eu vou renovar os meus votos, vou renovar a minha aliança, eu estou dizendo que eu tenho guardado os seus preceitos. E eu tenho procurado me desviar, e eu tenho procurado andar segundo tudo que está escrito na lei dele. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele coloca no texto, ele fala a respeito disso, de um homem se examinar, dele fazer uma análise interna em relação a como está a sua caminhada, como está o seu desenvolvimento da fé. Queridos, após Josué receber essa injeção de ânimo aqui, nos primeiros versículos, ele termina no 9 dizendo de novo, fortalecendo: ser tu forte e corajoso, né? Não te espante. Ele reforça tudo que ele já tinha dito, né? Porque eu sou teu Deus, eu sou contigo por onde tu andares. Ele está reforçando. Depois disso, ele anda num processo de obediência, uma caminhada de obediência, e eu não vou ler esses versículos com você, porque senão vai demorar muito tempo. Ele vai até Jericó com os espias. Depois disso ele passa o Jordão, tudo Deus dizendo: agora tu tem que passar o Jordão, agora você precisa ir para Jericó com um grupo de espias. Depois ele diz, Deus dizendo: você precisa tirar 12 pedras do rio Jordão, fazer um altar. Ele vai lá, ele tira 12 pedras do rio, faz um altar. Depois leva todos os homens a Gilgal, a um lugar onde todos os homens de Israel precisam ser circuncidados. E ele faz isso. Ele leva todos os homens para este lugar. E ali ele circuncida o seu exército. Porque diz o texto que desde que o povo, quando saiu do Egito, os que nasceram não foram circuncidados no deserto. A geração que saiu do Egito é a geração que foi morrendo no deserto e ficando nas areias do deserto. Agora essa geração nova, a geração de Josué, era um povo diferente. É um povo que não conhecia o Egito. É um povo que ouvia falar do Egito, das coisas do Egito, mas não tinham sido circuncidados. Então precisavam fazer isso para quê? Para que o próximo passo era fazer a questão da tomada de Jericó. E ali eles são circuncidados naquele lugar. Ali diz que foram feitas facas de pedras de pederneiras. Pederneira é uma pedra grande,
aonde você lasca ela e ela cai uma lasca. E sempre cai uma lasca que tem um fio. Você afia ela em outra pedra e ela fica afiadíssima. Afiadíssima. Foram feitas facas. E os homens todos foram circuncidados. Ficaram ali alguns dias para recuperar suas forças. E quando eu vejo isso, pedra, pederneira, esses homens então, eles foram circuncidados, eles foram marcados. E toda vez que eu vejo pedra angular, pedra de esquina, pedra fundamental, pedra, eu lembro de Cristo, né? A pedra, a rocha, aonde Pedro, vai edificar a igreja. Cristo circuncidando aqueles homens, preparando aqueles homens, uma circuncisão não só física, mas também no coração, uma circuncisão do espírito, e uma marca para que eles pudessem agora, novamente, tornando-se Israel, conforme os preceitos antigos, pudessem agora tomar a Jericó. Josué foi obediente quando reuniu o grupo e fez tudo conforme Deus diz. Olha, a arca tem que ir assim, é tantos passos, nós vamos dar 7 voltas todos os dias na cidade, durante 6 dias, e no 7º dia nós vamos gritar, os shofar eles vão tocar, os instrumentos vão tocar, e todo o povo, toda a nação vai dar um brado, e as muralhas cairão. Quando você recebe essa instrução, parece algo muito fora. Mas ele chega para o povo e ele diz: olha, vai acontecer assim. Vamos nos preparar para isso. Obediência, você está entendendo? Está seguindo, está fazendo conforme foi dito. E eles vão lá e eles dão as voltas. O inimigo de certo não entendendo nada. O que esse povo está fazendo? Malucos que são. Eu não consigo entender o que estão fazendo. Parece um ritual, alguma coisa desse sentido. E de repente no último dia o brado é dado, as muralhas começam a tremer. Eu creio que esses soldados que estavam no alto das torres começam a se atirar lá de baixo, correr as escadas, porque ela toda a muralha, de fora a fora, em toda a sua circunferência, caiu. E aí, queridos, eu levo vocês a uma reflexão, que não foi o grito que fez as muralhas caírem, foram os 6 dias de obediência. Uma vida de obediência. Claro, o ápice da coisa foi o brado. Também não creio que o brado fez com que as muralhas. O brado é simplesmente a reverberação, ou seja, eles estão fazendo conforme eu disse, eles obedeceram. Os outros 6 dias ficaram em silêncio, porque era assim que tinha que ser feito. Daem as voltas. Mas Josué ele diz o seguinte: gente, vocês não podem falar nada, vocês não podem dar um pio, vocês precisam dar essas voltas completamente quietos. Vamos ser obedientes, porque é assim que ele disse que deveria ser feito. E eles fizeram, foram obedientes, a muralha caiu. Obediência. Eu teria muitas outras coisas para ler aqui, mas queridos, como Josué ele começa como servo de Moisés, e no final, no último capítulo, na sua morte, ele é chamado de servo do Senhor. Servo do Senhor. Que a tua caminhada, que a minha caminhada, que a nossa história enquanto igreja, enquanto irmãos e irmãs em Cristo Jesus, enquanto homens e mulheres de fé, aqui nesse plano que estamos vivendo, possa ser uma caminhada de obediência a Deus, obediência às Escrituras, que possa ser uma caminhada onde eu e você somos verdadeiramente cristãos. Numa das traduções antigas, cristãos quer dizer pequenos cristos, imitadores de, que nós possamos ser esses luzeiros que iluminam a vida de outras pessoas. Onde Jesus entrava, ele sempre tinha uma frase. Pode ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Toda vez que ele entrava em algum lugar, ele dizia: que a paz seja convosco. Então eu só posso entender que uma casa que tem Jesus precisa ter paz. Querido, se não tem paz na tua casa, alguma coisa está errada. Vamos estabelecer paz no nosso ambiente. Primeiro a paz na nossa vida. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou.
Depois, nosso ambiente, nossa casa, nosso relacionamento com filhos, nosso relacionamento com as pessoas, enfim, possa ser um ambiente de paz. Eu creio sim. Paz é testificação da presença de Jesus em nossas vidas. Paz. Mas vamos ter problemas. Vamos. Mas uma coisa é você viver a aflição, viver a dificuldade em paz. Isso é um nível que a gente precisa chegar. Eu quero chamar você a uma responsabilidade nessa noite. É um compromisso. É um compromisso de obediência. É um compromisso de olhar para aquilo que é bom, que é positivo. É um compromisso, eu tenho um copo aqui. Ele está vazio. É um compromisso de olhar para o copo pela metade, mas ver ele quase cheio, não quase acabando. A água está pela metade, vai acabar. Não, está pela metade? Não, mas ela, um pouquinho mais ele enche e transborda. Sermos positivos. É preciso isso nesses dias, queridos. É preciso que a gente venha somar, é preciso que a gente venha a ser verdadeiramente igreja. Você pode até pensar, o irmão Lúcio chegou ontem e está dizendo isso para mim, que eu tenho que ser verdadeiramente igreja. Queridos, se eu não estava congregando aqui, eu estava congregando em outro lugar, mas eu nunca deixei de ser igreja. E eu estou chamando vocês a uma responsabilidade, a um compromisso, de esse ano, literalmente, você dá a mão para quem está do seu lado, e dizer, nós vamos trilhar um caminho de bênção, um caminho de prosperidade, vamos trilhar um caminho onde nós vamos falar do amor de Deus, através de nossas vidas, somos sal, somos luz, vamos trilhar um caminho de convidar pessoas, vamos encher esses bancos, vamos colocar mais 2 carreiros aqui no meio, quem sabe mais cadeiras lá no fundo, quem sabe mais uma fileira aqui na frente, pastor, porque não é quantidade, não é número, ninguém está pensando nisso, mas queridos, quando nós vemos mais pessoas, são mais famílias, mais pessoas, sim, que estão recebendo uma mensagem de luz, de salvação, amém? E antes da ceia, eu não quero que você fique tímido ou tímida, mas eu gostaria de chamar você à frente para que a gente possa orar. Muito obrigado, querido. Isso é uma bênção. Quero chamar você a esse compromisso. Compromisso de nós verdadeiramente sermos igreja. E você que sair do seu lugar, vir aqui à frente, fique virado aqui para o altar, não vire para lá. Baixe sua cabeça. E quem chegar do seu lado, dê a mão para você. Porque é um compromisso de estarmos juntos. É um compromisso de obediência. Sim, é um chamado único, eu decido, eu quero ser obediente. Mas se todos nós formos obedientes, se todos nós entendermos isso, o final desse ano vai ser glorioso. E eu creio nisso. E profetizo isso sobre essa casa e sobre sua vida, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, pode vir aqui para frente, por favor. A gente vai orar. Eu sou o primeiro, já fico aqui.